Olá, turma! Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre Excel VBA. Nesta aula, vamos aprender a fazer um filtro utilizando List View. Neste exemplo, ao selecionar o critério, é executado o filtro. E este filtro, pessoal, tem um diferencial. Por exemplo, quero ver todos os clientes que iniciam pela letra M. E automaticamente, no meu exemplo, retornou a Maria e o Marcos. Mesmo esquema para o nome do produto. Eu posso fazer o filtro por parte do nome do produto. E além dos critérios de texto, eu posso considerar também um intervalo de datas para o filtro. Beleza, pessoal? Entendido o tema da nossa aula, então vamos para outra planilha trabalhar com os códigos. Guia Desenvolvedor Visual Basic. Eu já coloquei um formulário com os critérios para o filtro. No entanto, não coloquei ainda o objeto List View. Então, seleciona o formulário e abre a caixa de ferramentas. E na caixa de ferramentas, procura impor List View. Se você não encontrar a List View, clica com o botão direito do mouse sobre uma área vazia da caixa de ferramentas e vai em Controles Adicionais. E nos controles adicionais, vocês vão procurar por Microsoft List View. Vamos ver, deixa eu ir descendo bem com calma e vamos procurar por List View. Microsoft List View Control. Marca a caixinha e clica em OK. E vai aparecer o objeto List View na caixa de ferramentas. Detalhe, pessoal, não é todas as versões Excel que possuem o objeto List View. Portanto, se você for trabalhar com List View, primeiro certifique-se de que todas as versões Excel onde a planilha vai ser executada possuem este objeto. Feito o alerta, então vamos trabalhar. Clica sobre o objeto List View e clica no formulário. Redimensiona para o tamanho que você deseja. Eu vou deixar, pessoal, com o name padrão. Se você deseja alterar, seleciona List View, botão direito, Propriedades. E aí, você pode alterar a propriedade Name. Colocamos a List View. Próximo passo é colocar um cabeçalho na List View. Então, duplo clique sobre o formulário e nós vamos criar uma macro em separado para inserir o cabeçalho. Cabecalho, sem colocar o C cedilha. E aí, precisamos referenciar a List View. Which, no meu exemplo, o name da List View é List View 1. E end which. Na dúvida, pega o nome da sua List View. Propriedades, copia o name, volta no código e depois do which, cola o name da List View. E dentro do which, nós precisamos definir algumas propriedades da List View. Ponto gridlines, que são as linhas de grade, igual a true. Ponto view vai ser igual à opção que tem report. Não dá para saber se isso aqui é um L ou se é um 1. Próxima propriedade é o full row select. Ponto full row select igual a true, para permitir selecionar as linhas. Ponto multiselect
para permitir selecionar mais de uma linha, igual a true. E agora, o comando para inserir o cabeçalho nas colunas, .columnHeaders.add text, dois pontos, igual, abre e fecha aspas duplas, o título da primeira coluna no meu exemplo é ID, vírgula, depois das aspas duplas, e aí vem o comando para definir a largura da coluna, comando width, 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 dois pontos, igual, coluna ID do meu exemplo, 55 pixels é o suficiente, vírgula, e podemos utilizar ainda este comando aqui, ó, alignment. Então, ALIGNMENT, alignment, dois pontos, igual, 0. 0, pessoal, é à esquerda, o 2 é centralizado e o 1 é à direita. Para as demais colunas, vai ser bem simples. Podem copiar esta linha de código, Ctrl+C, Ctrl+V. Segunda coluna da minha base de dados é a data. Para a data, eu preciso de 80 pixels. E esta coluna eu vou colocar centralizada. Então, o número 2. Uma linha de código destas, pessoal, para cada coluna que você vai inserir na list view. Coluna cliente, eu preciso de 120 pixels. Pode ficar à esquerda. Depois eu tenho a coluna produto, também à esquerda, mas preciso alterar a largura. Próxima coluna vai ser a coluna valor, 80 pixels, e a coluna valor eu vou colocar à direita. E por fim, eu coloquei também uma coluna hora, que sempre gera dúvidas. Coluna da hora, centralizado. Pessoal, acho que eu pulei uma coluna. Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho mais uma coluna QTD. Produto, QTD, valor e hora. Então, antes do valor, eu tenho uma coluna QTD. QTD, 80 pixels, está bom. Também à direita. Beleza, colocamos o cabeçalho. Já podemos acionar esta macro. Copia o nome da macro, Ctrl+C, e eu vou colocar o cabeçalho quando eu iniciar o formulário. Então, duplo clique no formulário e no evento Initialize do formulário, eu vou chamar o cabeçalho. Call cabeçalho. Salve a alteração. Já podemos testar, ver se vai ser inserido o cabeçalho. Show de bola, pessoal! Cabeçalho ok. Já podemos partir para o filtro. Então, duplo clique no formulário, desce até o final dos códigos e nós vamos fazer o procedimento de filtro em separado. Então, sub filtro. Pressionei Enter, já criou o EndSub. Deixa eu arrumar. Próximo passo é colocar um sistema de tratamento de erro. On error, go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSGbox. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação e fecho aspas duplas. Vírgula VB critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem,
filtro e fecho aspas duplas. Por enquanto, deixem o sistema de tratamento de erro desativado. Na sequência, precisamos definir as variáveis da nossa macro. De linha as double, do tipo número, com a variável linha, eu vou manipular as linhas da planilha. E eu preciso também de variáveis do tipo texto para armazenar os critérios de texto do filtro. No meu exemplo, eu vou ter um critério que vai ser o nome do cliente. Cliente as string, do tipo texto, vírgula, e o outro critério de texto é o nome do produto, as string. Demais critérios vão ser datas, data de início e data final. No entanto, eu preciso manipular também a data que consta na planilha. Então, de data para a data da planilha, as date, do tipo data. Podem copiar esse as date, vírgula, data início, as date, vírgula e data fim, também do tipo data. E para referenciar a listview, eu vou ter uma variável de list, de listview, as object. Beleza? Definimos as variáveis. Já podemos capturar os critérios para o filtro. Então, a minha variável cliente vai ser igual a combo box, onde eu tenho a lista com os nomes dos clientes. Peguei o nome da combo box, volto no código, variável cliente vai ser igual a vba.uCase. Eu vou padronizar tudo para a caixa alta, para evitar problemas no meu filtro. Abri e fechei parênteses, e dentro do parênteses, combo box cliente.text. Podem copiar esta linha de código e agora eu vou pegar o critério de texto, que é o nome do produto. Nome da minha combo box é cproduto. Voltando no código, dentro do parênteses, cproduto.text. Capturei o nome do cliente e o nome do produto. Agora eu preciso capturar a data inicial, a data de início e a data de fim. Então, preciso do name da minha primeira text box com data, a text box td início. Peguei o name da text box, voltando no código. No entanto, para capturar a informação referente à data, eu preciso ter uma data. Caso contrário, vai dar um erro no momento que eu for pegar a informação. Então, if, se a minha tdinicio.value for diferente de empty, que é vazio, then e end if. Neste caso, a minha variável data início vai ser igual a textbox tdinicio.value. Porque, pessoal, se eu tentar informar para a variável data início uma informação vazia, vai dar um erro de tipos incompatíveis, porque eu defini a variável data início como sendo data, e vazio não é data. Prosseguindo, mesmo esquema para a data final. Pega o nome da textbox, no meu exemplo, tdfim, volta no código e coloca um if.
se a tdfim.value for diferente de vazio, then end if. Se for diferente de vazio, a variável DataFim vai ser igual a textbox tdfim.value. No entanto, pessoal, tem mais uma situação. Pode ser que o usuário informe apenas uma data. Pode ser somente a data inicial ou somente a data final. Neste caso, nós vamos considerar data inicial e data final sendo a mesma data. Então, if se a variável data início for igual a empty, que é vazio, e a variável DataFim for diferente de empty, que é vazio, then e end if. Então, se eu não tenho data inicial, mas tenho a data final, eu vou definir que a data de início vai ser igual à data final, igual à data fim. Desta forma, se o usuário for filtrar por apenas uma data, ele não precisa digitar as duas datas. Mas pode acontecer também o seguinte: eu ter a data de início e não ter a data fim. Então, preciso de mais um if. Então, agora, a data início diferente de empty e a data fim igual a empty. Neste caso, a data fim vai ser igual à data início. E por fim, pode ser que eu não tenha data inicial e final. E aí, eu vou fazer o seguinte: colocar um intervalo de datas que eu tenho certeza que toda a minha base de dados vai estar dentro deste intervalo. Então, podem copiar este if e agora data início igual a empty e data fim também igual a empty. Neste caso, eu vou fazer o seguinte: a data de início vai ser igual, abre e fecha aspas duplas, eu vou considerar 1/1 de 2020. Eu tenho certeza que eu não tenho dados anteriores a esta data. E a data final, eu vou colocar, pode ser 31/12 de 2050. Eu tenho certeza que todos os meus dados estão dentro deste intervalo. Beleza? Definimos a manipulação das datas. Próximo passo é limpar a list view. No meu exemplo, o name da list view é listview1. .listItems.clear. E aí, eu preciso definir a variável linha. Podem copiar a variável linha e a variável linha vai ser igual à linha de cabeçalho dos dados. No meu exemplo, linha 1. Então, a variável linha igual a 1. Na sequência, precisamos referenciar a aba da planilha que nós temos os dados. No meu exemplo, o nome renomeado da aba é dados, mas eu preciso referenciar o nome interno do VBA da aba dados, que é este planilha 1, fora do parênteses. Então, eu vou utilizar um with, que quer dizer com a minha planilha 1
e end with. E dentro deste with, nós precisamos de um laço para percorrer todas as linhas com dados na aba da planilha. Eu vou utilizar o laço while. While.cells, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses a variável linha, vírgula, e qual coluna da planilha eu vou considerar. No meu exemplo, eu vou considerar a primeira coluna com dados. No meu exemplo, os dados iniciam a partir da primeira coluna. Então, coluna 1. Coluna 1, ponto value for different de empty. Para finalizar o laço, o end. Ou seja, pessoal, este laço vai percorrer todas as linhas da aba dados, enquanto na coluna 1 for diferente de vazio. E dentro do laço while, a nossa variável linha vai ser igual a ela mesma, mais 1, para ir descendo linha por linha. E a cada linha que o laço passar, nós precisamos verificar se a linha atende aos critérios de filtro. Então, if vba.uCase para padronizar para caixa alta e abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, ponto cells, abre e fecha parênteses, variável linha, vírgula, qual a coluna do primeiro critério. No meu exemplo, o primeiro critério é o nome do cliente. Coluna 1, coluna 2, nome do cliente, coluna 3. Então, coluna 3 dentro do parênteses. Fora do parênteses do cells, ponto value. E fora dos parênteses, comando like para fazer a comparação. E nós vamos comparar com o que? No meu exemplo, com o critério cliente, que se refere ao nome do cliente. Então, vou pegar a minha variável cliente. Ctrl C, Ctrl V, depois do like. E depois da variável cliente, eu preciso colocar um E comercial, tecla Shift e o número 7, está ali o E comercial. E abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, o caractere coringa, que é o asterisco. Desta forma, eu estou especificando que o início do nome do cliente precisa ser igual ao critério de filtro. No entanto, o final não precisa. Depois das aspas duplas, comando end, porque eu tenho mais um critério de texto. Deem um espaço e coloquem um underline para continuar a digitação do código na próxima linha. E aí, eu preciso novamente referenciar a coluna da planilha onde eu tenho o próximo critério de filtro, padronizando para a caixa alta, vba.uCase. Abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, ponto cells, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, variável linha, vírgula, qual a coluna da planilha que vai ter o próximo critério de filtro. No meu exemplo, coluna 4. 1, 2, 3, coluna 4. Coluna 4, fora do parênteses, ponto value. Seguido do comando like e do critério. No meu exemplo, variável produto.
produto e comercial, abre e fecha aspas duplas e asterisco dentro das aspas duplas. Then e end if. Se eu tivesse mais um critério de texto, colocaria mais um and, underline, e continuaria a digitação do código na próxima linha. No meu exemplo, são apenas 2 critérios de texto. Critérios de texto, ok. Pessoal, eu estou colocando ponto cells porque eu já referenciei a aba da planilha com with. Desta forma, eu não preciso repetir o nome da aba em todas as linhas de código dentro do with. Beleza, analisamos os critérios de texto. Mas e a data? Como que vai entrar a data nesta história? Então, peguem a variável data vai ser igual a ponto cells, abre e fecha parênteses, variável linha, vírgula, qual coluna da planilha eu tenho as datas. No meu exemplo, coluna 2. Então, coluna 2 dentro do parênteses. Ponto value. No entanto, se tiver uma data inválida na coluna 2, vai dar um erro nesta linha de código. Então, eu já vou prevenir com o comando onError resume next. Ok, capturamos a data da planilha. Agora precisamos analisar se esta data está dentro do intervalo de datas que eu quero filtrar os dados. Então, if se a variável data for maior ou igual à minha variável data início, que eu defini que é a data inicial para o filtro. Data início and, que quer dizer a variável data precisa ser menor ou igual à minha variável data fim, que armazena a data final para o filtro considerando intervalo de datas. Then e end if. E aí, se entrou neste if, eu posso carregar esta linha em que o laço está para a minha list view. Ou seja, este laço vai percorrer todas as linhas da planilha. E se a linha em que o laço está atendeu aos critérios de filtro, eu preciso transferir esta linha da planilha para a list view. Então, agora, nós precisamos da nossa variável list. Podem copiar a variável list e dentro do if das datas, setList vai ser igual a listview1, que é o name do meu objeto listview, ponto listItems. E abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, pessoal, faltou um detalhe. Depois do listItems, items com m, ponto add. Aí sim, vocês vão abrir e fechar parênteses. E dentro do parênteses, comando text, dois pontos, igual, ponto cells, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses do cell, variável linha, vírgula, qual a primeira coluna da planilha que eu vou carregar para a list view. No meu exemplo, coluna 1. Então, coluna 1 dentro do parênteses dos cells. Ponto value. Carregamos a primeira coluna da planilha para a list view.
Para as demais colunas, nós vamos fazer o seguinte. Peguem a variável list, ponto, list, subitens, com M, com S no final, ponto add, seguido do comando text, igual, ponto cells, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, variável linha, que se refere à linha em que o laço está, vírgula, coluna 2, ponto value. Na coluna 2, pessoal, eu tenho a informação referente à data. Neste caso, vocês podem trocar este ponto value para ponto text. Desta forma, vai evitar que a data seja carregada de forma errada, com dia e mês invertido. Para as demais colunas, podemos copiar esta linha de código. Ctrl C, Ctrl V. Agora podem trocar o text por value. Altera a coluna, coluna 3, no meu exemplo, vai até a coluna 7 da planilha. Coluna 4, ponto value. Vou copiar esta linha para não precisar trocar o ponto text. Coluna 5, coluna 6 e na coluna 7, pessoal, tem a hora. Primeiro vamos carregar de forma normal. Depois nós vamos formatar para a hora corretamente. Primeiro, vamos ocasionar um erro. Ok, carreguei todas as colunas. Agora eu preciso fechar a variável list. Então, depois do endWith, setList vai ser igual a nothing. Feito o nosso filtro, pessoal. Próximo passo é acionar a macro de filtro. Então, copiem o nome da macro e eu vou acionar o filtro para carregar os dados já no evento initialize. Call filtro. Salvem a alteração e eu vou acionar também ao selecionar um cliente na combo box cClient. Então, no evento change, call filtro. Podem copiar esta linha de código e eu vou acionar também ao selecionar o produto. E no evento exit da textbox td início e td fim. Selecionei o evento exit e coloco o call filtro. Também na textbox td fim. Por padrão, caímos no evento change, mas nesta caixa de seleção do lado direito, vocês vão escolher o evento exit. Beleza? Salvem a alteração e antes de testar, nós vamos colocar um ponto de interrupção no nosso código. Salva a alteração e executa o formulário. Parou o código, agora nós vamos executar utilizando a tecla F8. Cliente e produto está vazio, não tenho critério. Também não tenho critérios para data início e fim. Então vai ser considerado o intervalo que eu defini manualmente. Vamos ver se vai dar algum erro. Por enquanto está ok. Coloquem um ponto de interrupção na linha de código setList igual a nothing e cliquem no botão verde continuar. Beleza, passou pelo código corretamente. E olha que show, pessoal, já carregou os dados da planilha para a ListView. No entanto, a hora ela foi carregada no formato número. Como que eu faço para corrigir esta falha? Vai ser bem simples, pessoal.
Parem o código, voltem no procedimento de filtro. Estes pontos de interrupção podem retirar. E aí, na linha de código que carrega a coluna da hora, vocês podem fazer o seguinte: colocar ponto text é uma das opções. Vamos ver se vai corrigir. Show de bola, já corrigiu. Está exibindo de acordo com o formato que consta na planilha. Ou eu poderia também fazer o seguinte: no entanto, não pode ser hora maior que 24. Vamos colocar novamente ponto value, e aí depois do sinal de igual, eu vou colocar vba.format. Abre parênteses, é parênteses, não 9. Informo a coluna que vai ser capturada, vírgula, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, o formato 2H para a hora, 2 pontos, MM para os minutos, 2 pontos, SS para os segundos. E fechem o parênteses. Salvem a alteração e vamos testar. E olha que show! Também exibiu corretamente. Próximo passo é testar os critérios. Vamos ver informando apenas a data inicial. 1 de 9 de 2022. Como o código que aciona o filtro está no evento exit, quando eu pressionar Enter, precisa executar o filtro. 15 de 9 de 2022. Pressionei Enter, fez o filtro. Cliente, quero ver, pode ser a Joana. Vamos testar referente à pesquisa por parte do nome. Quero ver todos os clientes que iniciam pela letra M. Retornou corretamente. Produto, alicate de corte, certinho, pessoal, funcionando o nosso filtro. Se eu limpar os critérios, pressionar Enter, retorna toda a base de dados. No produto, pessoal, mesmo esquema. Quero ver todos os produtos que iniciam pela letra A. No meu exemplo, alicate de corte e alicate universal. Eu posso, pessoal, também acionar o filtro no meu botão limpar. Então, cal filtro. Salvem a alteração e vamos testar. Fiz um filtro. Eu tenho duas Joana. Letícia, limpar, carrega toda a base de dados. Como não aconteceu erro, podemos ativar o sistema de tratamento de erro. Mais um detalhe, pessoal, para finalizar o nosso vídeo, nós podemos colocar uma validação para as datas. Então, volta no formulário, duplo clique na primeira text box da data, e aí nós vamos fazer o seguinte: se a minha text box if, se a text box de início, ponto value, for diferente de empty, que é vazio, then e end if. Se eu tenho algo digitado na text box, eu vou verificar se tem 10 caracteres, porque a data, considerando os caracteres especiais, precisa ter 10 caracteres. Então, if vba.len, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, minha text box de início ponto value, se for diferente de 10, está errado. Then, neste caso, msgbox, abre aspas duplas, data,
inválida, ponto de exclamação e fecha aspas duplas. Vírgula, tipo da mensagem, VB Critical. Vírgula, abre aspas duplas, título da mensagem, data, e fecha aspas duplas. E se a data está errada, eu vou cancelar a saída do cursor deste campo. Cancel igual a true. E exit sub, não tem por que prosseguir no código. Já está errado a data. E end if. No entanto, tem mais um detalhe. Pode ser que o usuário digitou os 10 caracteres, mas colocou a data errada. Então agora eu vou analisar se é uma data válida. If isDate, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses tdinício.value, se for igual a false, a data está errada. Then, neste caso, podemos copiar esta parte aqui, ó. Ctrl C até o end if, Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou informar que a data inválida. Informo que é referente à data e cancelo a saída do campo. Feito para a data inicial. Podem copiar este código, Ctrl C, e replicar para a data final. Ctrl C, Ctrl V. E alterar o nome do objeto. No meu exemplo, agora é a textbox tdFin. tdFin, os dois ifs. Salvem a alteração e podemos testar. Então, se eu digitar algo e tentar sair do campo, data inválida. Vamos ver. Colocar agora outros caracteres. Sair do campo, data inválida. Se eu digitar a data corretamente, executa o filtro. Vamos ver na data final. Ok, funcionando certinho. Um caractere a menos, data inválida. Outro ajuste que nós podemos fazer é limitar a 10 caracteres a quantidade total de caracteres digitados. Então, deixa eu limpar os campos agora, senão não vai permitir sair. Então agora nós vamos alterar a propriedade Max Legend das textbox. Seleciona a textbox, propriedades, e aí vocês vão procurar por Max Legend. Eu já tinha colocado 10 na primeira, acho que na segunda eu não tinha colocado. Já tem 10 caracteres. Então vai permitir no máximo 10 caracteres. Vamos ver se vai dar certo. 1/1 de 2022. Tentei digitar mais, não permitiu. Então isto ajuda também a fazer com que o usuário digite corretamente as datas. Pessoal, durante a edição do vídeo, percebi que eu não acionei o filtro no botão filtro. Então vamos lá acionar o nosso filtro no botão de comando para filtrar. Duplo clique no botão de comando e vamos chamar a nossa macro cal filtro. Se você deseja acionar o filtro utilizando um botão de comando, pode fazer desta forma. Neste exemplo, nós já acionamos o filtro quando os critérios são informados. Mas se você deseja colocar em um botão de comando, é muito simples acionar a macro. Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Deixem o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.